corpo da mulher raramente pertence a ela. Geralmente, a sociedade, o marido ou a moda sempre ditam o que é melhor ou pior para ela. Tomar as rédeas da sua vida, fazendo o que é melhor para si, ainda é visto com olhares julgadores. Olhares que querem nos deixar de enfeite, como belas, recatadas e do lar. Mas que o bom mundo acaba girando e a gente vai conquistando nosso espaço, nosso corpo e nossa vida. E o mercado sensual está sentindo o ritmo dessa mulher, que está em busca de seu prazer. Para essa discussão, vamos começar a mesa, que será moderada por ela, criadora do blog de sexualidade feminina, Formosa Pimenta, e que participa de rádios no Espírito Santo, respondendo aos ouvintes e levando importantes informações sobre sexualidade, Samara Marchiori. Ela, que é mestre em educação sexual, especialista em educação infantil, pesquisadora do Núcleo de Sexualidade da Unesp, consultora de relacionamentos, autora de vários artigos e do livro Eu Confesso, Revelação de uma Amante, super especial e grande parceira da SOS, Aline Castelo Branco. Essa convidada é formada em gestão comercial, empreendedora e proprietária da Egalité Sex Shop, palestrante sobre autoestima e prazer feminino. E, recentemente, iniciou seu canal no YouTube, com crescimento cada vez maior na rede, mostrando com espontaneidade e leveza um pouco sobre o nosso mercado. Luana Lumertz, pode chegar mais. Temos também ela, que é jornalista e que acredita que falar sobre mulheres vai muito além dos manuais de tendências e de maquiagens. Em 2015, escreveu o e-book Sexualidade Feminina, uma história em construção. Hoje, se dedica à pesquisa na área de antropologia, sexualidade e gênero. Vamos receber Nina Franco. Bom, a Globo apresentou recentemente sua minissérie de maior audiência, Verdades Secretas. Alguém já ouviu falar? Vamos ver um pequeno trecho, então. Na verdade, a gente não trouxe nenhuma cena específica, mas tem algo que foi campeão de visualização, que foi essa cena aí da Marieta, que virou um gif, que é o Serve. Abaixa a luz, gente, para o pessoal ver a cena. Quem lembra dessa cena? Serve. Bom, pois é. Eu sei que vocês estão esperando por ele também. Ele que é ator global e modelo. E vou confessar cá entre nós. Para mim, ele serve. Serve. Serve para mais alguém? Serve. Por favor, Rafael Sander, venha para esse bate-papo especial com a gente. Aqui, Rafael. Bom, agora, Samara, a mesa é toda sua, pode dar andamento. Obrigada. Boa tarde. Nós, em primeiro lugar, nós mulheres gostaríamos de acreditar que vocês, assim, estão aqui para nos ouvir tanto quanto o bonitão ali, né? A gente estava falando isso nos bastidores. Bom, para começar a nossa mesa, a gente sabe que o tempo é bem apertado. Nós vamos falar sobre essa construção, né, que vem aí influenciando a liberdade sexual feminina e como o mercado sensual e erótico está influenciando, está contribuindo para essa construção. Então, quando a gente fala, é importante a gente iniciar falando que quando a gente fala de liberdade sexual feminina, de sexualidade feminina, é uma coisa muito mais ampla, muito mais complexa e profunda do que o sexo em si, né? Eu brinco que quando eu vou fazer algum evento, eu falo, a Samara não fala de sexo,
A Samara fala de sexualidade. Então, hoje a nossa mesa vai falar de vários assuntos que permeiam essa liberdade sexual feminina. Autoestima, crenças, tabus. A gente falou dessa dicotomia que a mulher vive entre puta e santa, né? Então, a gente vai falar dos estereótipos, desses padrões de beleza. Então, tem de tudo um pouquinho. Espero que vocês gostem. E, para a gente começar a discussão, para mim não monopolizar a mesa, eu gostaria de jogar para os meus colegas aqui justamente esse tema central da nossa mesa. Como que eles acham que está hoje a questão dessa liberdade sexual feminina e como que vocês acham que esse mercado sensual está contribuindo? Eu vejo que é uma contribuição. Como que vocês acham que está esse cenário hoje? Quem quer começar? Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu tenho uma sex shop e aqui, como a maioria de vocês, eu sou consultora da SOS. E hoje em dia a gente, claro, é muita coisa para falar em pouquíssimo tempo, né? Mas hoje em dia a gente vive uma falsa liberdade sexual feminina. E o que eu quero dizer por isso, né? Eu tô solteira agora, a gente consegue sair com caras, mas socialmente não é aceito, de certa forma, que tu escolha, né? A gente fica entre essa mesmo, puta e santa, namora, não namora, nossa, tô curtindo, esse me serve. Então, a gente fica muito entre essa questão. E eu, como vendedora de produtos sensuais, eu acredito que quase todas aqui já passaram alguma situação muito desagradável de alguém que confunde o trabalho de vocês, acha que vocês estão vendendo algum serviço, alguma coisa assim, estão rodando a bolsinha, alguma coisa, e o pessoal tem muita curiosidade sobre esse mercado. Quando, na verdade, a gente está fazendo um grande esforço aqui, com esse tipo de congresso, com esse tipo de evento, para mostrar que a gente veio vender qualidade de vida. A gente veio vender prazer, a gente veio vender autoestima, a gente veio vender relacionamento saudável. Então, tem toda essa questão, assim, dessa parte aí da liberdade. E também, a gente precisa entender, mais do que todo mundo, que se a mulher ela não é livre para ter orgasmo, como 1/3 da nossa população brasileira afirmou não ter orgasmo, não gozar, como é que a gente vai vender produto sensual para uma mulher que não se descobriu, sendo que a maioria das compradoras são mulheres hoje em dia? Então, isso está diretamente ligado ao nosso dinheiro. Se a gente quer vender, a gente precisa que a mulher se descubra, que a mulher tenha prazer, que a mulher tenha sua vida sexual plena. Assim como o homem, é claro, mas hoje o debate mais é a mulher, né? Sim. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer a todo mundo, a Paulo, o pessoal da SOS, Ivan, todo mundo pelo convite. E assim, Luana, eu concordo em parte quando você disse que a gente vive uma falsa liberdade sexual, mas isso advém muito da sociedade. Porque eu sempre digo, gente, que a gente vive numa sociedade da hipocrisia íntima. Por quê? Porque a gente tem desejos, a gente tem vontade, a gente quer fazer, a gente olha para aquela pessoa, vê aquele gato lindo, gostoso, a gente quer transar, a gente quer dar, quer fazer tudo, mas a gente não faz, não coloca nossas fantasias, né, à prova. Por quê? Porque a gente tem medo de ser julgada. Não é verdade? Então, a gente tem medo de alguém, mesmo a gente ficando no silenciamento, nossa própria culpabilização acaba sendo tão forte, interiorizada, que a gente coloca isso. Não vou fazer, porque eu vou ser julgada, porque eu vou ser falada, eu vou ser isso. Mas eu acredito, assim, eu trabalho muito com mulheres e com a questão do orgasmo, com a anorgasmia. E o que acontece? Elas têm se preocupado muito em conhecer o mercado erótico, tá? Que eu, particularmente, não gosto de chamar de mercado erótico, porque é uma diferença muito grande, né? Quando você fala mercado erótico, você já leva ou associa para pornografia, né? Então, assim, eu acredito muito na pornografia como um processo pedagógico, né? Porque eu estudo Pietro Arentino e Sade, e eles são os percussores disso, são os grandes libertinos dessa área. Então, para mim, a pornografia tem um lado positivo e o erotismo também. Então, por isso que eu não gosto muito dessa palavra mercado erótico, porque a gente sempre associa a algo ruim, né? E o que eu acho? Que as mulheres, sim, elas estão tendo um autoconhecimento do próprio corpo, elas estão buscando mais a procura e o entendimento. Quando você fala em sex shop, hoje não está nem muito falando mais na questão do sex shop, né? Porque você olha, vê aquilo como algo pejorativo. Que aquele lugar que você entra, você vai ver um monte de pinto desse tamanho, do pequenininho até enorme. O pessoal acha que só tem prótese. Né? Só as próteses e tal. E hoje não, hoje está se virando mais, está criando-se as boutiques sensuais, né? Que são as coisas mais de luxo, elitizada, não que seja elitizada, mas que os próprios produtos
estão fazendo com que as mulheres procurem mais. Se você parar para pensar, o uso de produtos ele era muito mais masculino. Eram os homens que iam mais, eram os homens que buscavam, eram os homossexuais que procuravam. E nós, mulheres, estamos acreditando mais nisso pelo próprio conhecimento, né? Pela própria história da época, da mulher não ter o direito de gozar. E quando a gente fala de liberdade sexual, vai me cortando aí, viu? Porque eu falo demais. Quando a gente fala da liberdade sexual, muita gente pensa que começou na década de 60, né? Com a revolução sexual, anticoncepcional, tal. Gente, e não. Isso começou no processo na época da histeria, no século XVIII. Tá? Com a descoberta do vibrador, do primeiro vibrador, na época que Freud dizia que a sexualidade tinha uma relação com os problemas femininos, mas a medicina associava a doença, né? E Freud dizia não, que era a sexualidade. Então, quando descobriram o primeiro vibrador e que colocou lá e tal, e a mulher e começou a gozar e sentiu o seu primeiro orgasmo, então, a partir daí, veio esse processo de autoconhecimento. Então, assim, a gente tem essa falsa liberdade e tal, mas tem, sim, uma procura muito grande. Eu, pelo menos, no meu trabalho, eu enxergo isso diariamente, eu enxergo essas meninas procurando, enfim. Mas a gente fala um pouco mais, vou deixar vocês falarem, senão não param. Boa tarde, pessoal. Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho um pouco longo, no qual eu conheci muitas mulheres, fiz uma etapa de entrevistas, e realmente o que a Aline fala existe. Elas têm uma curiosidade, elas querem desenvolver a sexualidade, mas, ao mesmo tempo, esbarram em vários fatores que não se inicia só no campo do público, mas na própria intimidade com o parceiro. Ela quer experimentar, mas, ao mesmo tempo, tem medo do que o parceiro, aquela pessoa que é tão íntima dela ao ponto de estar no ato sexual com ela, sobre as vontades. Tanto que, nessa pesquisa, teve uma etapa que foi de respostas naquela formuláriozinho do Google. 44% das mulheres que responderam à minha pesquisa, o total era de 2.600 entrevistadas, 44% delas não tinham coragem de dizer não a nenhuma vontade do parceiro, mesmo que aquilo pudesse estragar o momento sexual. Não tinham, não atingiam o orgasmo, mas atingiam sozinha. Aí que entra, é muito importante o trabalho de vocês e o trabalho da SOS, né, que é levar essa possibilidade do autoconhecimento para a mulher, porque às vezes ela não consegue encontrar com o parceiro, mas sozinha ela alcança o orgasmo. E eu acho isso um dado muito curioso, né? Porque as mulheres são convidadas para a festa, é cobrada, né, uma participação sexual, ela tem que ser ativa, ela tem que não negar fogo em momento algum, mas, ao mesmo tempo, ela não pode participar de forma ativa, como quem escolhe o que vai acontecer, como quem pode dizer não a alguma situação que ela não esteja preparada para vivenciar. Então, é uma convidada para a festa que deve ficar ali, quietinha, sem fazer muito alarde. E eu acho que hoje, essa é uma das maiores amarras. Muito mais do que se discutir sexualidade publicamente, é levar essa discussão para a cama com o seu parceiro, para que o momento sexual seja realmente válido, bom para ambas as partes. Eu brinco que, assim, a gente discute em casa sobre as finanças, a gente discute sobre filhos, política, religião e por aí vai. Só que sobre sexo, sobre sexualidade, a gente deixa de lado, né? Como se fosse segundo plano, né? E eu no meu trabalho, eu acredito, como a Luana falou, que falar de sexualidade é qualidade de vida, né? Tratar de sexualidade é qualidade de vida. Então, quando a gente vai buscar aí toda essa repressão, principalmente que nós mulheres sofremos até hoje na nossa sexualidade, eu falo que a gente não foi ensinada a falar sobre sexo, a fazer sexo, a gostar de sexo. A gente não foi ensinada, né? Se a gente buscar lá na nossa infância, assim, né? Pensa uma situação muito básica. Tá lá, de repente, na praia, e o menininho vai lá, mamãe, quero fazer xixi. Ali mesmo, tira a sunguinha, qualquer lugar, coloca, né, o pintinho para fora e pronto. E, às vezes, quem tá perto, tá lá, ó, igual o pai, ó, vai passar o rodo, machão e tal. E aí a menina, e quando a menina pede para fazer xixi? Ou leva atrás de um arbusto, né, atrás do carro, faz uma cabaninha, a menina se esconde ali, né,
tapa esse negócio aí, tapa essa coisa. Né? Eu dei um treinamento, né, online pela SOS falando da coisificação da sexualidade, né? Que é desde criança, né? Menina, fecha as pernas, tá tapando, né? Tá mostrando suas coisas, né? Tapa isso, tira a mão daí e faz o quê? Mete o tapa. Né? Então, isso a gente acha que é bobeira, mas a gente vê como que isso se reflete lá na frente, na nossa sexualidade jovem, adulta, né? Em anos de casamento, a mulher não se toca, porque lá atrás ela não foi ensinada e achava que era sujo, né? Que era nojento, pecado. Tira a mão daí, o que você está fazendo e tudo mais. Rafael, vou deixar você falar. Então, assim, bendito é o fruto entre as mulheres. A gente gostaria de ouvir a sua visão, né? Como homem, como você tá, o que você acha dessa liberdade sexual e como que você vê isso hoje? Claro, nossa, tá alto. Boa noite a todos. Queria agradecer também pelo convite para estar aqui conversando com vocês. E, olha, é complexo, né? Eu realmente penso que só pode ser um absurdo, né? A gente está em 2016 e, quer dizer, como elas falaram, 1/3 da população feminina não atingiu o orgasmo ainda, né? E não tem a liberdade para falar disso dentro de casa. Mas eu não quero ter uma postura de apontar o dedo, né? Também. Eu vivo dentro de um meio artístico, em que essas coisas são faladas mais abertamente, naturalmente, né? Porque a gente tem que ter mesmo uma liberdade. Eu acho que todo mundo tem que ter. Agora, a gente, em muitos momentos, numa cena, numa peça, alguma coisa assim, a gente trata desse assunto e precisa estar com isso muito bem resolvido. E eu confesso que me assusta esses dados, assim, esses dados me assustam, porque, quer dizer, a gente tem que falar sobre isso, né? E, como você falou, essas são questões que vêm desde a infância, né? Desde muito cedo, tem hábitos sociais que meio que impedem essa conversa de acontecer, essa liberdade, quer dizer, chegar nessa liberdade, né? E já está na hora da gente, quer dizer, começar a falar disso abertamente. Por isso, esse congresso, o que a SOS está fazendo, é fantástico. Porque a gente está aqui conversando sobre sexualidade, uma empresa está promovendo isso, é fundamental. Isso tinha que estar acontecendo na televisão, assim. E está, né? De certa forma, eu acho que é um assunto que está sendo abordado. A gente vê em vários canais tratando disso, né? O Band News, GNT, a própria Globo, o Globo Repórter. A gente tem uma série de programas agora que falam sobre gênero, né? Mas particularmente na liberdade sexual feminina, eu realmente me assusto, porque eu, de certa forma, não sabia que chegava nesse grau de tamanho, assim, né? Que eram tantas pessoas que, por exemplo, não conheciam o orgasmo. Gente, a gente tem... Quer dizer, não dá, né? Pô, então cabe a vocês aqui, eu creio, e a gente que está aqui, de certa forma, tentando formar uma opinião, a conversar sobre isso, estimular esse assunto, falar abertamente. E é um papel santo, né? Mas é interessante você falar isso, Rafael, porque, assim, não é responsabilidade apenas da mulher não saber gozar, entendeu? É uma responsabilidade, primeiro, social e, principalmente, também do homem. Porque quantas de vocês aqui, vamos fazer aqui uma pesquisa rápida, quantas de vocês aí conversam de sexo com seus companheiros? Levanta a mão. É porque todo mundo trabalha com sexo, sexualidade, né? Bonitinhas vocês. Agora, quantas de vocês... Gente, é pra ser sincera, viu? Não é pra poder sair bonito aí na filmagem, não, tá? Quantas de vocês, quando o marido, o namorado, tico-tico no fubá, tá fazendo um negócio lá, tá com a boca lá, fazendo sexo oral errado, vocês falam, ou pelo menos mexe a cabeça, Essa bota pro lado pro outro? Duvido, hein? Tem que ser sincero. Diminuíram as mãos. Diminuiu já. Diminuíram as mãos. A maioria Então, das minhas clientes não fala nada. gente, Deixa o cara ficar não lá fazendo um fala. negócio horrível. E eu tô falando isso porque eu trabalho diretamente com o público masculino. Hoje, meu maior público, tanto na internet, no YouTube, com atendimentos online, enfim, no consultório é mais o processo de mulher com anorgasmia, mas o meu público maior é masculino. E
falando diretamente para você, depois você vai dizer. 43% foi a pesquisa que eu fiz dos caras não sabem fazer o sexo oral nas mulheres. Isso é fato. Eles não sabem fazer. Se a gente perguntar aqui, entendeu? quantos de vocês já conheceram algum homem que fez sexo oral, assim, aí só vai levantar 2 a mão. Mas o problema é o seguinte... Tem que dar curso, tem que fazer um curso. Mas eu já faço, gato. Inclusive, vocês, por favor, fazem minha propaganda aqui, viu? Tem curso semana que vem, vocês acessem alineCastelobranco.com.br/workshop, totalmente gratuito, para quem se vocês quiserem participar, tá? Gratuito. alineCastelobranco.com.br/workshop. Aí você faz a inscrição, vai receber tudo por e-mail. E aí é workshop Homem de Sucesso, como se transformar no maior especialista na arte da preliminar, tá? Indique os maridinhos. E o negócio é o seguinte... Mas só para concluir aqui e fechar, a questão é que o silenciamento dessa mulher é tão forte que causa esse tipo de problema na relação. E o que acontece? Se a gente também se o cara não ajudar a gente a romper a barreira, que vem com crenças crenças que limitam a gente desde a nossa infância até a fase adulta, a gente também não consegue romper isso. Gente, porque eu digo, mulher que não goza é mulher infeliz. E você que é homem vai ter uma figura dentro de casa chata, briguenta, só quer saber de confusão. Por quê? Porque não tá gozando direito. Eu não. Não sei. Você não tem, pegou nenhum assim. Então você tá dizendo que manda bem, viu, meninas aí, viu? Não, a gente está falando de sexo oral, não sei se vocês já chegaram a conhecer. Tem um aplicativo na internet, ele é em inglês até, que você baixa no celular e aí ele meio que tenta ensinar a fazer o sexo oral. É uma comédia, porque assim, é uma bolinha que aí você, por exemplo, faz a língua girar, a bolinha, para te ensinar a frequência, e aí vai para cima e para baixo. É muito tipo Karate Kid, sabe? Vai assim, e depois pinta a cerca. Então, assim, pra gente ver... mas eu acho assim, pra gente ver como que é tão engessado e as pessoas não variam, sabe? Os homens, por exemplo, como a gente tá falando aqui, acha que arrasa às vezes... e a mulher também peca quando fala que não está bom, de pensar que é só isso. Que é só aquilo, não é? Isso. Mas, gente, tem um parque de diversão aqui inteiro nesse corpo para ser explorado. Mas aí você fica no carrinho bate-bate, não dá. Exatamente. A mulher não fala. Não fala. pode ficar no carrinho bate-bate, criatura. Muda, vai pra roda homem gigante. não tem bola de cristal. Não tem mapa, Não, mas né? tem que ensinar. Na tem que verdade, ensinar. olha só, tem alguns, né, você jogar lá na internet, tem mapa de zonas erógenas, né? Agora, eu acho isso, perdão da palavra, uma bosta. Porque, assim, a minha zona erógena é diferente da dela, que é diferente da dela, e assim por diante. O prazer é único. É quando a gente fala do orgasmo, fala bem assim, às vezes tem mulher que chega pra mim, Samara, será que eu já tive um orgasmo? Porque, assim, minha amiga falou que quando ela teve, nossa, ela viu estrelinha, né? A perna tremeu, né? Parece que deu aquela sensação assim de falta de ar. E eu não tive isso. Então eu falo, a experiência do prazer, do orgasmo é única. Mas de cada uma. Eu acho que a repressão sexual, a falta de liberdade sexual da mulher, ela tá em várias esferas, né? Começa assim, por exemplo, desde quando criança, né? Tu não é estimulada, nem tu tem a liberdade de ser estimulada. Daí, ok, passando esse problema, a sociedade cobra que tu seja linda, que tu não peide, que tu seja maravilhosa, que tu não tenha nenhuma celulite. Daí tem uma mulherada, eu não sei vocês, mas eu tenho celulite. E aí a maioria das pessoas tem celulite. Então, assim, na hora lá de fazer o sexo, em vez da pessoa se entregar e curtir, conseguir ter orgasmo, ela tá pensando, será que o cara tá vendo a minha celulite? Será que ele tá vendo que eu não passei o esmalte de 15 dias e eu tô com a unha mal feita? Então, são problemas, assim, que te bloqueiam. Fora a questão também que a gente estava falando antes, do relacionamento abusivo e da mulher fazer o sexo só porque o cara tá cobrando. Sabe, são muitos problemas. E aí tu vai chegar lá, nossa, eu tenho um produto maravilhoso. E ela tá pensando, mas eu odeio sexo. Sabe, tipo, não, mas o My Secret, o muchacha, sabe, ela tá pensando, tipo, o que ela tá me falando? Tipo, eu nem sei o que é orgasmo, sabe? Então, são muitos fatores que influenciam e que afetam diretamente o nosso mercado. E que eu acredito que a gente mudando essa linha de pensamento e debatendo sobre isso, a gente vai atingir, claro, além da felicidade geral da população, a gente vai atingir muito mais venda, com certeza. Eu acredito também que
levando em conta o que a Samara falou, esse misticismo em volta do orgasmo, ele é uma coisa que vai fazer sua perna tremer, você vai ver estrelas, Jesus vai vir para a Terra, você vai ver tudo nessa experiência, acaba afastando a mulher do orgasmo, porque ela fica ansiosa, pensando, vai ser a hora que eu vou ver a luz, eu preciso estar preparada para isso. E não é assim, é uma experiência muito pessoal e muito particular, que não tem como a gente padronizar e colocar num catálogo. Olha, passos de se atingir um orgasmo, você vai fazer isso, isso e isso, e você vai sentir isso agora, isso depois e isso no final. É uma experiência muito particular. Na verdade, Nina, isso que você estava falando desse misticismo que tem em torno do orgasmo, na verdade é em torno de toda a sexualidade, né? Sexo no geral. Dessa coisa do que é de menino e menina, né? Essa coisa, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira, né? Eu ouvi uma palestra aqui antes falando dessa coisa de que mulher gosta de bolsa ou sapato, né? Tem alguma paixão. Gente, assim, eu já vi gente falando que eu era praticamente anormal porque eu troco comprar uma bolsa, um sapato, uma roupa por um prato de camarão. Olha, sério, eu prefiro encher o meu bucho, sabe, com uma comida boa do que comprar. Então, assim, nem por isso eu deixo de ser mulher. Não, e o negócio, sabe? e o negócio do orgasmo múltiplo, eu não sei se você... Tipo, até um tempo, eu não sei, eu sempre tive facilidade, assim, de ter a sexualidade um pouco mais resolvida, pela família que eu nasci, enfim, vários fatores. Mas eu achava, até uma época, que orgasmo múltiplo era, sei lá, que nem, tipo, Jesus veio na Terra e, tipo, na verdade, eu já tinha e não sabia, né? Porque é uma definição meio, tipo, meio complicada, subjetiva, né? Então, na verdade, a gente não tem como exigir... e daí também a gente encontra nas revistas, né? 10 passos para fazer seu homem... Não sei, assim, botem o título que vocês preferirem. E a mulher, né? Tem lá o manual, 10 passos para fazer a mulher dar estrelinha e ver Jesus? Não tem, entendeu? Então é mais complicado. Mas assim... Vou só fazer um comentário que eu acho que boa parte da educação sexual que eu tive veio, claro, do meu pai, da minha mãe, mas também um pouco nessa linha de revistas, né? O que tem escrito em revista, e às vezes tinha uma VIP, uma Playboy lá em casa, e eu gostava de ler. Tu lê os textos da Playboy. Eu também leio os textos da Playboy. Porque às vezes tem assuntos interessantes, assim, justamente que falam sobre isso. Tá? Sobre como conduzir a mulher para ela chegar no orgasmo. E é claro que é 10 passos, e eu não acredito nisso, né? Mas pelo menos te dá uma direção, e aí a partir dali, com a prática, você pode, de repente, chegar a alguma habilidade, digamos assim. Mas é claro que isso também vai depender... Quer dizer, eu nasci no Rio de Janeiro e cresci lá, né? E, não sei, existe uma diferença também, né? De regional dentro do Brasil. A gente é muito grande e certas cidades, infelizmente, têm uma cultura um pouco menos aberta, né? Do que as capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, e do que as principais, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então... não sei, eu tenho uma visão realmente, eu fico abismado, assim, eu falo, gente, peraí, vamos, é isso, dá o curso, vamos a essas empresas, vamos falar sobre isso. Mas eu acho que quando você lê, estimular. ajuda. E o cara que entende o universo feminino, através da literatura, através de ver no vídeo... Gente, o YouTube está ensinando muita coisa para a galera. Então, ajuda muito, sabe? Eu conheço vários caras no meu universo que dizem, poxa, eu cresci lendo revistas, eu cresci vendo Playboy, lendo Cláudia, e me ajudou muito a entender como a mulher pensa, age. Porque a gente é complicada mesmo. E essa questão da cobrança que vocês estavam falando é importantíssima. Eu gravei até um vídeo lá no YouTube falando disso. Imagine, né? 2 corpos, 2 pessoas distintas, com prazeres diferentes, com universos diferentes, com cultura diferente, a chegar na hora. Primeiro, tem a cobrança, que eu acho absurdo isso, de você ter que chegar ao orgasmo juntos. Gente, não tem. Vale a boa e velha, o velho ditado. As damas primeiro, tá? Vamos pro cavalheirismo. As damas têm que ser primeiro e ponto final. Segure lá seu negócio, bota a mulher para gozar, porque senão, exatamente. Então, tem a cobrança primeiro de você ter que gozar junto. Aí depois tem o cara, fica lá, ai amor, já gozou, e aí, não, porque o cara não sabe quando a mulher goza, aí fica, e aí, já gozou, bora, e como é que é, vira pra cá, não é? Fica pra cá, não sei o quê, porque a gente sabe quando o cara goza, né, teoricamente.
Mas o homem não. Aí fica nessa outra cobrança que acaba já meio que desestimulando a gente, né? Mas uma coisa que eu acho importante nesse mercado, que tem auxiliado muito, é a incorporação de todos os produtos dentro da relação sexual, tá? É difícil você chegar e trazer, principalmente para vocês que vendem, né? Vocês vendem mais para mulher. E muita gente me pergunta, Aline, eu sou louca para levar um produtinho, um toy e tal, como é que eu faço? Minha filha, calma, não vai levar um negócio gigante, leva um negócio pequeno primeiro. Entendeu? Porque isso vai assustar o cara. Né? Tem a questão do machismo, a masculinidade, virilidade. Já pensou se eu chegar com um negócio grandão lá, com aqueles toys lindos, maravilhosos, tudo chique, amor, que eu trouxe aqui para você? O cara vai dizer, o que é, minha filha? Tá pensando o quê? Que eu não tenho pinto e tal? Né? Então é por aí, começa com os pequenininhos, mas eu acho os toys maravilhosos, eu uso na minha relação, acho bacana, entendeu? Meu amor tá ali para comprovar, a gente usa. E é legal, porque às vezes você não se dá bem em uma posição, você não consegue chegar no orgasmo na posição, e um massageador clitoriano e tal, vai lá, o cara tá lá se divertindo na posição que é bom para ele, mas não é bom para mim, você tá lá com o seu massageador, entendeu? Que nem a Aline tinha falado, a parte dos filmes pornôs ajuda muito, mas aí o que acontece, às vezes, existe uma cobrança, tipo, o homem acha que se ele fizer a britadeira ali, nossa, maravilhoso, a mulher vai amar. Tipo, a maioria nem sabe onde fica o clitóris. E a maioria das mulheres também não sabe. Então, é importante vocês terem uma daquelas vagininhas, sabe, que a Sós vende. Pega, compra uma pepeca, compra uma vagina, e aí tu leva junto na palestra, e tu fala, aqui, ó, passa aqui. Porque às vezes eu boto o Love Shock para as pessoas provarem na boca, e aí a cliente me pergunta assim, eu uso na boca? Não, sabe? Por favor, bota no clitóris, bota lá embaixo, passa em tudo, mas não na boca, né? E aí o pessoal às vezes fica meio perdido, porque às vezes a mulher, por ter essa repressão toda e não se falar sobre isso, ela não conhece nem o seu corpo. Então é legal, leva lá a pepeca junto, mostra. Isso ajuda bastante também. Rafael, a gente estava comentando ali nos bastidores, né, dos seus papéis na TV, e aí a gente viu que 2 deles, por exemplo, falavam muito dessa sua posição enquanto submisso, né? Então, digamos assim, objeto sexual e tudo mais. Mas daí a gente lembrou de um outro papel que cabe muito mais à mesa, que foi de Totalmente Demais, né? Quando você se interessou por uma menina totalmente insegura, né? Que tinha questões de autoestima e tudo mais. E aí eu até pedi para que você falasse aqui para a gente como que foi essa tua experiência. A gente sabe que é novela, mas querendo ou não, você entra no personagem mesmo, e aí você teve todo um cuidado ali com a sua parceira na novela, né? No entanto, eu até comentei, quando vocês foram para a primeira vez, ela falou, olha, não estou preparada, e ela foi se empoderando ao longo da novela, né? Assim, foi muito bacana. Então, como que foi, assim, vivenciar, bem rapidamente, que já falaram que o nosso tempo está acabando. Claro, sim, foi o personagem Charles, né, de Totalmente Demais, e ele... quer dizer, ele está num lugar que ele é um personagem idealizado, né? Eu não sei se esse tipo de cara existe. Vamos torcer para que sim, senão que nasçam mais daquele jeito. Mas ele era um cara que ele respeitava muito a parceira dele e o tempo dela. Então ele não acelerava, não tinha nenhuma pressa em transar a primeira vez. E foi impressionante, porque definitivamente isso é o assunto do momento, assim, e é o que as pessoas querem ouvir, porque esse personagem fez muito sucesso por conta disso também. As pessoas me abordavam na rua e falavam, nossa, aquele seu personagem é tão, não sei, ele é tão compreensivo e, sabe, ele respeita o tempo dela, na boa, assim, e com muita delicadeza, e eu acho que é por aí, foi incrível viver aquele personagem, foi uma experiência maravilhosa. É engraçado que, enquanto eu estava fazendo, a gente estava conversando lá atrás, enquanto eu estava fazendo, eu não necessariamente estava pensando, né, nessa abrangência, no que a gente está falando hoje, né, ao fazer o personagem, mas, sem dúvida, o autor, sim. O autor, quando coloca, até nos outros papéis que a gente falou antes, em que o meu personagem estava numa posição de submissão diante da mulher, o autor definitivamente colocou aquilo porque esse era o assunto que ele queria tratar, né? E então você vê, é um movimento, é o que está acontecendo agora, não é à toa que a gente está aqui, não é à toa que a dramaturgia está refletindo isso, né? Que isso está fazendo sucesso. E eu estou torcendo, e eu tenho certeza que, diante das próximas décadas, a gente vai ter... E isso cabe a gente, né? Ensinar os nossos filhos e falar isso na escola e discutir esses assuntos abertamente, né? E a gente divulgar isso como a gente pode, né? E sem dúvida, bom...
tomara, mas eu tô confiante que nos próximos Você é um homem 20 anos romântico, a gente a moda consegue... antiga? Como? Você é um homem romântico, a moda antiga? Sou. Ah, tem cara, né? Eu acho que tem que ser. O romantismo é maravilhoso, né? A gente não pode perder o romantismo. A vida já é muito dura, né, por si só. Então, por que a gente vai deixar o romantismo embora, né? Vamos mantê-lo, sem dúvida. 5 minutos. Eu acho que é importante o que cada um falou aqui nessa questão, por exemplo, de como está essa preocupação até desse mercado sensual com essa qualidade de vida com a sexualidade, né? Então, a Aline comentou que antes era aquela coisa de você chegar no sex shop, ter aquelas próteses de todo tamanho, né? Então, assim, muitas vezes a gente chega para apresentar um produto erótico, ou se não fala, né, a gente que faz vídeo para o YouTube, a gente tenta falar da sexualidade de uma forma mais natural, mais até divertida, né? Como tem que ser, como qualquer outro assunto, né? E aí, outro dia eu me deparei com um comentário me perdoe assim, mas de um espírito de porco, né? Que aí não gostou de um vídeo que eu fiz, porque eu falo realmente desse jeito, leve, descontraído, eu mesmo zombo quando eu erro de alguma coisa. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu achei você muito infantil, muito imatura nos seus comentários. Foi o único espírito de porco, sabe? Mas a gente lê, enfim, e aí a gente reflete. Mas, assim, as pessoas não estão acostumadas com essa leveza, essa naturalidade de se falar. Tu fala nos teus vídeos sobre sexo de um jeito tão natural. Eu falo, mas não deveria ser? Tipo, ou então as pessoas perguntam, e tu trabalha com o quê? Eu falo, eu sou proprietária de uma sex shop. Aí as pessoas, tipo, ficam meio assustadas. Eu falo, tu não faz sexo? Deveria, né? Tipo, sempre bom. Aí a pessoa fica meio, pois não, faço sim, minha vida tá ótima. Exatamente, tem esse estereótipo, aqui, né? Todo dia, sabe? Por a gente falar de sexualidade, já vieram me perguntar se eu fazia duplo carpado na cama. Amor, eu nunca fiz duplo carpado na cama, né? Então, assim, cria-se esse estereótipo. Pois nem sei como que é esse duplo carpado. Duplo carpado é só porque é um salto, um tipo tá de no salto ornamental. saltibum, né? Sabe que é? É um duplo mortal que você carpa e cai. Não. Pensa pra fazer isso na cama, né? Ele leu na Playboy, porque a Playboy a gente compra pra ler. Não precisa. Não vamos entrar em detalhes, né? Bom, a gente microfone. Deve encerrar aqui. Cadê o Ivan? Sumiu o Ivan. Tempo esgotado. Eu acho que foi muito bacana, assim, a nossa mesa foi a última, né? Assim, eu comentei com vocês lá dentro que era para ser mais descontraído, né? Chega no final do dia, tá todo mundo cansado e tudo mais. Mas eu acho que e o tema também é tão amplo, né? A gente falou, nossa, a pauta é enorme, será que vai dar tempo? Mas assim, vocês podem nos procurar, né? No nosso contato, Facebook, né? YouTube e tudo mais. Quem ainda não viu meus vídeos, olha lá, Egalité Sex Shop, dá uma olhadinha, procura meu nome. Se não me viram por aí ainda, me olhem, por favor. Tricarente, né? Mas eu acho assim que a nossa mesa, assim como acho que as palestras, né, as mesas redondas ao longo do dia, serviu para nos mostrar o quanto a gente deve mesmo, né, falar de sexo, falar de sexualidade como algo natural, né? A gente comentou aqui desde a infância como que nós adultos a gente acaba vendo o lado negativo quando a gente vai falar com uma criança sobre sexualidade, né? Por exemplo, eu sei de um caso de uma menininha que chegou para a mãe e falou assim, mamãe, por que quando eu vejo um homem e uma mulher se beijando na novela, o meu coraçãozinho, ao invés de bater aqui em cima, bate aqui embaixo? A mulher ficou horrorizada, ela foi procurar um psicólogo para a filha, meu Deus, né? Então, assim, como que a gente torna uma coisa que pode ser simples dentro da nossa casa, né? E aí vai influenciar lá na frente, como eu falei, às vezes passa despercebido coisas mascaradas e que vai denotar uma disfunção sexual lá na frente, né? E tudo mais.
Certinho. Não queria, já para encerrar? É? Vamos concluir, gente, Então, rapidinho, cada um deixa eu só dar seu alô pra gente É. poder fechar. Deixa eu só agradecer e dizer que essa mesa foi bom. Foi bom para vocês? Gozaram? Então, isso aqui é bom, né, gente? Obrigada, adorei participar aqui com vocês. Quem quiser me seguir, estou lá nas redes sociais, Aline Castelo, tudo, Facebook, YouTube, tem um monte de vídeo para vocês. Meu site também é alinecastelobranco.com.br. E assim, a mensagem final que eu deixo para vocês é o seguinte: vocês não vendem produto, porque é muito ruim você chegar e mostrar o produto, ó, compre aqui, é X valor, tal, tal, tal. Eu sempre gosto de dizer que vocês vendem relacionamento. Vocês vendem amor, vocês vendem histórias de vida. Porque quem vai procurar, está procurando porque tem algum problema, sofre de alguma dor. Então, assim, quanto mais a gente vender relacionamento, amor, história de vida e qualidade de vida sexual, vocês vão vender muito mais, tá? Então, é isso que eu sempre gosto de alertar quando eu falo direto para o mercado. E dizer que o bom da vida, como eu sempre digo, é amar, transar e gozar, viu, minha gente? Então, vamos todo mundo fazer isso, viu? Obrigada. Eu queria só agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com você e com as meninas também. Com você também, obviamente. E dizer que para vocês sempre conversarem com as suas clientes, para elas não guardarem assim, porque eu conheço pessoas que têm ali o toy como um segredo muito, muito, muito íntimo. E o sexo não precisa ser solitário sempre para ser prazeroso. E para a mulher, às vezes, é isso que acontece. Então, conversar naturalmente com as clientes de vocês, para mostrar que falar sobre sexo é algo comum e que ela deve compartilhar com quem compartilha com ela o momento mais íntimo, que é o momento do prazer, né? Para o toy não ser sempre um segredo, mas ser algo que agrega na vida do casal. Foi bom para você? Maravilhoso. Foi bom para vocês? Para vocês? Isso é o que importa, né? É como a gente diz no teatro, né? A gente fala que o foco está sempre no outro, né? O foco está sempre no outro. Tem que estar no outro. Se um tiver o foco no outro, o outro tiver o foco em você, a gente tá tudo certo, né? E a relação sexual é um momento muito particular, né? Você... quer dizer, você se entrega e a outra pessoa se dedica àquele seu momento, né? E você, enfim. E queria agradecer, claro, obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado a sós. E vamos batalhar juntos, de mãos dadas, para que a gente consiga um mundo onde todo mundo tem orgasmo e onde a gente fale sobre isso abertamente. Igualdade, né? Igualdade. Certinho, pessoal, gostaria de agradecer vocês. Agora eu vou chamar algumas líderes só para entregar um troféu de agradecimento pela presença. Por favor, a Wendy Paulo para a Aline Castelo Branco, Roberta Amaral para a Luana Lumertz, Eliana Santos para Samara Marchiori, Renata Carvalho para Nina Franco e Daniele Rodrigues para Rafael Sander. De Lourdes, Daniele de Lourdes. Uma foto oficial de todo mundo junto.